Boa noite! Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje nós estamos aí iniciando a série, né, sobre as terapias, tratamentos, né, o que nós temos, né, a respeito, né, terapêutico, médico, envolvendo o autismo, né? E aí o nosso objetivo é a gente trazer isso à discussão e tá falando, né, assim, detalhadamente, né, minuciosamente a respeito disso. E hoje nós vamos conversar com a psicóloga Marcela Freire. Ela chegou aí, vamos conversar, vamos chamá-la, vamos convidar ela aqui para entrar. Vanessa, vamos lá, boa noite, Pedro. Oiê! Tô virada, né? Ah, agora você tá deitada! Peraí, que nós vamos dar um jeito. Bota Calma, aí que vamos eu dar tô um jeito ajeitando aqui aqui. também. Boa noite, Daniela. Vamos lá que a Vamos gente dar um jeito. tá indo. Vamos ver. Boa noite, Ana. Tá dando pra ver E direitinho? aí, boa noite, Elisana. Como está, Marcela? Tô bem, e você, Gabi? Boa noite, Lívia. Ah, meu Boa marido noite, tá lá, ué. Carlos. Boa noite, galera. Estamos chegando aí com a Marcela Freire, psicóloga que eu amo de paixão. Sou apaixonada por essa menina, gente. Que saudade, Gabi. Receba meu abraço virtual. Vamos lá. Marcela, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Eu já te conheço, né? Muito. A Andressa entrou lá, mandando beijinho. Eu sou Marcela Freire, eu sou psicóloga comportamental, sou especialista no transtorno do espectro autista. Estou fazendo a especialização em ABA na UFSCar, em São Carlos. Tenho uma trajetória aí de 9 anos já, com pessoas autistas de todas as idades. E estou aqui para falar um pouquinho para vocês de ABA, né? Dessa experiência incrível que eu estou tendo com a análise do comportamento aplicada e os meus pacientes. Pois é, né? A Marcela, né, é uma pessoa que eu conheci nessa jornada aí com o Betinho, né? E nessa nossa jornada, obviamente, que eu me encantei por ela, né, como pessoa, e depois eu fui descobrindo o lado profissional dela, né? E aí, depois que surgiu a ideia de trazer, né, essa discussão, né, sobre o que seria, né, os tratamentos e falar um pouquinho da verdade, né, acerca de cada terapia, de cada tratamento a respeito dos autistas. A primeira pessoa que eu pensei, obviamente, é a minha amiga, parceira de sempre, Marcela, né, que eu tenho um carinho muito grande. E aí, obviamente, por quê, né? Eu tenho um problema muito sério, né? Quando se fala de autismo, eu tenho um problema muito sério com isso, né? Quando se fala de aba, né? Tu sabe disso, né, Marcelo? Exatamente. Não E só aí, você, né? eu acho que Muita gente. a grande galera, eu acho que tem um problema sério, né? Tem gente que é traumatizada quando se fala de aba, né? E aí, assim, define pra gente aí, Marcelo, o que que é terapia aba? Vamos lá, o que que é isso? Que negócio é esse? Tira essa dúvida da galera. Olha, a terapia ABA é uma terapia que é científica, né? Ela veio da sigla em inglês ABA, Applied Behavior Analysis, que é a análise do comportamento aplicada, né, em português. É, é uma terapia que precisa ser intensiva, né? Então, esse é um grande ponto de discussão, né? Essa intensividade. Então, é uma terapia que precisa de muitas horas de aplicação. É uma terapia que precisa ser precoce, né? E é a outra questão também que dá muito o que falar, né? A questão do diagnóstico precoce, é,
e tudo isso aí que a gente vai falar por essa 1 hora. Mas a terapia ABA, ela busca basicamente duas coisas, tá? A gente busca reduzir os excessos de comportamentos inadequados, excessos comportamentais que a criança com autismo apresenta. Como, por exemplo, comportamentos autoestimulatórios, comportamentos de interesse restrito, né? Excessos comportamentais também no sentido de auto e heteroagressividade. Então, a gente busca a redução desses comportamentos, desses excessos comportamentais, e também a gente busca ensinar os déficits comportamentais, né? Então, a partir da avaliação, a gente vê quais são os déficits de habilidades daquela criança que a gente vai iniciar o ensino, né? E geralmente eles têm ligação com a parte de interação social e de linguagem, tá? Então, é basicamente esses dois pontos que a gente sempre avalia e pensa, né? Excessos comportamentais e déficits também. Porque eu tô no quarto da minha sogra. Aí tem coisa aqui atrás, eu tô tentando mexer para tentar não expor as coisas. Tá se escondendo aí nessa janela? Sim, fica um negócio mais bonito, assim, sabe? Não tá mexendo muito, que eu acho que talvez eu te desconcentre um pouco. Não mexe, não. Essa sou eu, Marcelo. Pois é, mas vamos lá, voltando ao que você estava falando, a terapia ABA ela precisa ser intensa, que você falou. Então não adianta esse negócio de terapia ABA uma vez por semana, esse negócio de terapia ABA de vez em quando não funciona. Isso, não funciona e não é considerado terapia ABA, né? A terapia ABA, por si, ela precisa, ela necessita ser intensiva, né? Então, as pesquisas mostram, né? A literatura mostra, todas as pesquisas que foram feitas, as crianças fazem 40 horas de terapia ABA por semana, né? Isso equivale a 8 horas de terapia ABA por dia, né? Mas isso também é algo que é dividido entre o tempo da escola com uma AT especializada, supervisionada pela análise do comportamento, e a outra parte da terapia é na clínica, né? E tem crianças também que fazem em casa, em ambiente natural. Então, essa terapia, ela é dividida entre vários ambientes e vários terapeutas diferentes, também para não ficar exaustivo para a criança, né? Uhum. Então não tem aquela coisa de que a terapia ABA exige muito da criança. Então, a terapia ABA, ela não exige muito da criança, por quê? Porque a gente faz uma avaliação muito específica. Então, a gente inicia a terapia com habilidades que a criança já são básicas da criança e a gente vai aumentando a dificuldade com o passar do tempo. Então, além dela ser uma terapia que veio de uma avaliação prévia e ela não pula etapas, né? Ela vê exatamente onde a criança está no desenvolvimento e você parte daí e vai acrescentando dificuldade com o passar do tempo, né? É uma terapia que ela é baseada além de vários procedimentos, também o reforço, né? O reforço positivo, esquemas de reforçamento. Então, a gente trabalha com as coisas que a criança mais gosta, né? Então, é uma terapia muito prazerosa para as crianças. Eu sempre falo para as mães, tem mãe que fica preocupada, nossa, 40 horas, nossa, vai passar 4 horas por dia aí, mais 4 horas na escola. Eu falo para as mães, observem, né, o comportamento do filho de vocês. Ele vai feliz para a terapia? Ele sai feliz da terapia? Ou ele chora também para não ir embora? Porque também tem essa opção também. Então, assim, você observa seu filho, se ele está tendo prazer com a terapia ou se aquilo está sendo aplicado de uma forma errada, né? Exaustiva, né? Então, a terapia ABA também não é só aquela terapia da mesinha, né? Que muita gente fica com isso, é uma terapia intensiva da mesinha. Não, a gente tem a terapia, a parte estruturada e tem a parte também naturalística da terapia, tá? Então, a criança passa por diversos profissionais, fono, TO, psicólogo,
a AT da escola, os próprios pais são orientados, então todo mundo falando na mesma linguagem com as metas daquela criança. E aí eu vou entrar um pouquinho fundo aí nessa situação, você falou, né, dos profissionais. Quem é que pode ser terapeuta ABA? Então, Vou ver aqui. Quem pode ser terapeuta ABA? A pós-graduação, né, a pós-graduação em análise do comportamento aplicada, ela não restringe quem pode ser, quem pode fazer aquela terapia, aquela pós-graduação, aquela formação. Então, ali, na pós-graduação mesmo, a gente vê que tem profissionais, a maior parte da área da saúde, né, fono, TO, psicologia, tem pais também fazendo a pós-graduação. Então, a análise do comportamento aplicada, ela não é restrita, e também não é restrita à área da saúde. Então, não é algo que é exclusivo da psicologia, que tem muita gente que entende que é algo exclusivo da psicologia. Não, né? E isso que é a parte boa, né? Porque vários profissionais podem se especializar em análise do comportamento aplicado e trabalhar de forma interdisciplinar, né? Trabalhando juntos para aquela criança. Entendi. Tá. E aí, Gente, a gente programou uma coisa, mas eu acho que eu tô saindo um pouco disso, Você já né? saiu de tudo! A sorte que eu sou psicóloga. Tô aqui na respiração diafragmática. Gente, eu não consigo seguir. Não consigo seguir, não consigo, gente. Desculpa. Eu tô tentando olhar aqui, mas eu tô me perdendo se eu ficar olhando, entendeu? Eu vou me perder. Não rola. Eu não consigo, eu perco a naturalidade. Desculpa. Deixa natural, Gabi. Eu vou deixar correr. Pode fluir? Pode, vai. Então, vamos lá. Ai, ufa, vou até jogar um ufa agora. Não me faz pergunta difícil ou cabulosa. E pode fala, a gente tem uma relação assim que você pode falar também. Ó, tá difícil, não tô a fim de responder, não. Tá, beleza. Então a gente faz assim, vamos lá. Aí você falou então dessa formação, porque eu gosto de falar da formação também, é uma coisa que eu tô, uma coisa que me encabula também, né? Você falou da formação, que não é restrita com relação aos psicólogos, né? Tem pais fazendo, inclusive eu tenho interesse em fazer, tá? Inclusive, se o Celso Góes assistir essa live, por favor, você pode mandar para ele esse link. Eu vou mandar para ele assistir. Por favor, reserve uma vaga para mim, tá? Por favor. Tá? Se 2021. Tiver aí uma vaga, eu quero essa vaga, tá? E aí, assim, quando a gente fala de pós-graduação em ABA, né, existe uma carga horária mínima de pré-requisito para ser analista de comportamento ABA? Sim, existe. A ABPMC, que é a Associação Brasileira de Medicina e Psicologia Comportamental, ela tem feito algumas documentações há um tempo, né? A última documentação oficial que saiu está no site da ABPMC. Quem quiser as referências das coisas que a gente vai falando aqui, pode pedir que eu envio. Então, em 2019, que foi a última documentação oficial que a gente teve, eles lançaram alguns quesitos, né, para se aplicar a ABA, para ser um analista do comportamento, para ser um aplicador, um supervisor, tá? Então, o analista do comportamento existem 3 níveis, tá? O analista do comportamento supervisor, que precisa ser um mestre ou doutor na área, e ele precisa ter mais de 20 anos de trabalho com análise do comportamento aplicado, tá? O analista do comportamento coordenador, que é aquela pessoa que fez a pós-graduação, igual eu estou fazendo na UFSCar. Então, é o analista do comportamento coordenador, então ele está numa pós-graduação que tem aí pelo menos 400 horas de curso, né? Além disso tudo, tem alguns quesitos também, que eu não me lembro agora, mas eu posso mandar para vocês. E tem o aplicador, né, que é o terceiro nível ali. O aplicador, ele precisa só ter um curso livre. Então, assim,
Um curso de 20 a 100 horas é considerado um curso livre e ter pelo menos 6 meses de aplicação supervisionada para ser aplicador. Eles estão tentando fazer, né, há um tempo, a acreditação do analista do comportamento. Então, esses 3 níveis conseguirem um selo, né, e irem caminhando e subindo, né, nos selos a partir dessas especificações da PPMC. É algo que eles estão tentando fazer já há algum tempo. Eu participei de uma assembleia deles esse ano e eles mostraram mais especificações que eles mexeram nesse documento, mas ainda não está oficial para mostrar para todo mundo. Mas permanece nesses 3 níveis, permanece tendo que ter carga horária mínima, né, de pós-graduação, mestrado ou doutorado, dependendo de cada nível desse. E também tempo de aplicação e supervisão. Sim, a diferença a nível funcional, para mim que sou ignorante, por exemplo, né? Qual a diferença, por exemplo, de um aplicador para um coordenador, para um analista, para um supervisor, né? Um aplicador pode ser supervisor, por exemplo, né? Eu sei que tem pré-requisitos, né? Que você falou que a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental exige. Mas, assim, o que é cada um? O que é um aplicador? O que é um coordenador? O que é isso? O aplicador é quem está ali na linha de frente, né? Quem faz a aplicação com a criança. É uma pessoa que precisa de algum curso, né, livre de análise do comportamento aplicada, mas ele precisa estar sob supervisão do analista do comportamento coordenador e do supervisor. Então, análise do comportamento, eu falo, ninguém aplica sozinho. É uma cadeia. Então, se você não está numa cadeia, não há análise do comportamento aplicado. Por quê? Tem o aplicador, tem o coordenador e tem o supervisor. O aplicador é o que eu te disse, que está na frente, que está com a criança, que está fazendo as aplicações. O coordenador está intermediando ali entre o supervisor e o aplicador. Ele está orientando, supervisionando os aplicadores. Geralmente as supervisões acontecem de forma ao vivo, né? Que é um modelo que eu espelho, que eu quero para mim futuramente, que é o modelo que a gente vê aí. O Abacare tem esse modelo, né? Então, a supervisão da aplicação, ela acontece ao vivo por câmeras. O coordenador está nesse meio, entre o supervisor e entre o aplicador. O supervisor já é quem passa a meta da criança, quem modifica protocolos. Então, ele é a cabeça ali, né? E os outros vão executando o que ele está falando. Por quê? É uma pessoa que está há mais de 20 anos fazendo análise do comportamento aplicado, né? E a análise do comportamento aplicada é uma coisa, é uma terapia que é científica, então ela é muito diferente de qualquer outra terapia. Ela não é um método, né? E essa é uma discussão também. É método ABA. Não é método ABA, é ciência. Eu só fui aprender exatamente o que é isso quando eu entrei na UFSCar e quando eu comecei a ter as minhas orientações. Então, é ciência mesmo. E ela é ciência porque ela vem de pesquisas científicas, então ela vem da ciência, e a aplicação também é científica. Então, a gente não pega um protocolo, um método, um livro e encaixa aquele livro numa criança. Não, a gente pega todo o estudo embasado na ciência e a gente cria algo para a criança. Então, a gente está sempre modificando a aplicação da criança. Por isso ela é científica. Ela não é engessada. Então, assim, você quer ensinar imitação? Você faz assim, assim, assim. Não é isso, porque isso é o quê? Isso é método. Então, isso não se encaixa em todas as crianças. Vai encaixar em um e outro. O outro não vai, a outra criança não vai ser encaixada ali, não vai aprender. Então, por isso, a análise do comportamento é científica. A gente está o tempo todo analisando dados, colhendo dados, fazendo gráficos e analisando o desempenho da criança. O desempenho está subindo? Oba, vamos continuar, vamos prosseguir. O desempenho está paralisado, está descendo? Vamos mudar o procedimento, né? E isso tudo a gente faz sob supervisão. E por que tem que ter tanto registro em aba?
Então, exatamente para isso, né? O registro, ele comprova a qualidade, se o trabalho está conseguindo modificar os comportamentos da criança ou não, se ela está conseguindo aprender ou não. Então, a gente precisa registrar, a gente registra tudo, a gente vive no meio de papel. Eu tô louca para informatizar tudo isso. E tem gente já informatizando. Pois é, porque Mas você já falou para mim que tem gráficos, né? Tem algumas tem, coisas, né? sim. Entendi. E vamos Então, lá. a gente faz esses registros, transforma em gráficos e a modificação das técnicas, elas vão sendo feitas dia após dia. Então, assim, a criança não fica fazendo uma coisa errada por uma semana, até por uma hora, porque quando você vê que aquilo não está prosseguindo, você já tem os dados ali na sua frente. Então, você já pode modificar a técnica, né? E não perder tempo. Uhum. Então, é o seguinte, você que está fazendo a sua pós-graduação, você hoje é coordenadora, né? Analista, Serei. será coordenadora analista, comportamento. Não pode exercer a supervisão em aba. Correto, é isso? Não, hipótese Não. alguma. Uma pessoa Ok. que fez Então, uma supervisão em aba pós-graduação é não outra pode. coisa. Então, quem Supervisor faz precisa curso ser de aplicador mestre. em aba também não é supervisor em aba. Não, ele é aplicador. Ok, perfeito. E assim, quem está na UFSCar fazendo pós-graduação é o lugar de referência brasileira, né? O Celso Goios é referência brasileira em análise do comportamento aplicada. Quem está lá fazendo análise do comportamento aplicada vai ser coordenador, analista coordenador. Precisa do supervisor. Não vai saindo supervisionando clínica. Você precisa do trabalho supervisionado. Uhum, entendi. Vamos lá. A terapia ABA realmente funciona? Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Porque tem gente que diz que não funciona, não funciona para todas as crianças, né? Aí eu digo, não, é comprovado cientificamente, a gente que diz que não é comprovado, e tem uma discussão danada com relação a isso. Afinal de contas, funciona ou não funciona? Se funciona, por quê? Então, a terapia ABA funciona, né? Ela é a única terapia comprovada para crianças com autismo que tem resultados, então tem comprovação científica, né? A primeira comprovação científica, que foi a pesquisa do Lovaas, em 1987, ele fez uma pesquisa, ele trabalhou com crianças com autismo por 2 anos em terapia intensiva, tá? Que foi essa terapia de 8 horas diárias, às vezes até mais. Então, ele fez ali 3 grupos e o resultado final foi 47% das crianças conseguiram parear as suas habilidades sociais, acadêmicas, de aprendizagem com crianças da mesma idade, tá? Então, o autismo ficou quase que imperceptível, tá? Lembrando que não tem cura do autismo, tá? Que é outro mito. Mas, enfim, pesquisas foram feitas até hoje. Já teve uma que eu vi essa semana, que foi de 2017, que foram pesquisas replicadas com crianças com autismo. Então, até hoje, continua se comprovando a eficácia. Os resultados são bem similares a essa primeira pesquisa pioneira com criança com autismo. Então, é eficaz, né? E tanto a ONU também, a ONU e tem também eu me esqueci o nome, mas depois eu posso mandar para vocês. É um instituto, uma instituição lá dos Estados Unidos muito importante, reconhece a análise do comportamento como Sim, a terapia mais eu sei qual eficaz. é. Você sabe qual é? Mais eficaz para crianças com transtorno do espectro autista. Ah, esqueci o nome também. É o órgão deles, não é isso? De controle de doenças, não é Sim, isso? inclusive nos Estados Unidos é lei, né, no país todo, o reembolso à terapia ABA, né, para criança com autismo. Uhum. Inclusive, nós temos aí uma pessoa dos Estados Unidos, né, interessada, né, em nos ajudar a implantar isso aqui no Brasil, né? Então, está querendo nos ajudar. Quem quiser nos ajudar, né, a apoiar para A implantar isso aqui no Viviane tá Brasil. aí. Viviane está Viviane é um aqui. anjinho. Vivi, um beijo, A Vivi. parte do direito é com ela.
Vivi, vambora, Vivi. Né, a Lori tá aí disposta a implantar isso aqui no Brasil, né? Lembrei, Ela é o se colocou à CDC. disposição, Lembrei né? não, o marido mandou, é o CDC. CDC, isso mesmo, verdade. CDC. Exato. Olha, a Viviane está perguntando aqui, falando para a gente falar das horas, né? A Marcela falou, Aham. né, que aba você tem que trabalhar 40 horas, né, semanais, Semanais, sim. né? É, As pesquisas mostram as mudanças a partir de 40 horas. Então, assim, quem faz menos não consegue garantir que é uma terapia ABA. É uma coisa que eu sempre tento fazer uma associação com medicina para ver se as pessoas conseguem entender a importância. Porque, assim, se o médico passa um tratamento para uma criança, olha, você precisa tomar 8 comprimidos desse remédio por dia, e você dá um por semana, vai ter a eficácia? Não, o comprimido ali, a medicina também foi comprovada cientificamente. Então, você está dando ali uma porcentagem mínima daquilo, então não vai ter o efeito, né? A pesquisa foi feita com 40 horas. E tem exatamente. pesquisas comprovando, tá? Eu posso até mandar para vocês. Tem pesquisas comprovando a baixa intensidade com a alta intensidade do autismo e da terapia, e a de alta intensidade dá um salto na criança. Então, tem essa comparação também de baixa intensidade com alta intensidade. E a baixa intensidade para eles, na pesquisa, foi 11 horas semanais. Então, assim, 11 horas semanais são praticamente 2 horas por dia de terapia, né? Uhum. E o salto é muito grande para quem faz 40 horas. E aí eu te faço a seguinte pergunta, né? É, você faz 40 horas semanais, mas você recebe alta? Durante quanto tempo que eu tenho que fazer isso, né? Sim. É, assim, para poder ter um resultado, como é que funciona isso? Então, a gente está lidando com o ser humano, então cada ser humano é único. Não tem um tempo previsto para se dar alta. A primeira pesquisa do Lovais foi feita por 2 anos, né? Mas não é todas as crianças que em 2 anos conseguem parear o seu desenvolvimento com uma criança da mesma idade. Então, assim, cada criança tem o seu tempo. O que a gente não pode perder é a intensidade, para ela conseguir isso o mais rápido possível. E quando eu interrompo esse acompanhamento, Marcelo, quando a criança ela está fazendo ali a sua terapia e de repente eu interrompo isso, né? Que Uhum. prejuízos isso pode acarretar para a criança? Então, prejuízos enormes. Primeiro da rotina, ela já está acostumada com aquela rotina, quando vê, acaba toda a estimulação dela. Você imagina o que vai acontecer na cabeça daquela criança. Então, assim, a, o que pode acontecer são coisas assim terríveis mesmo, dela perder coisas, perder habilidades que já havia ganhado, né? E depois, quando você inicia a terapia de novo, você tem que fazer Rotina. praticamente tudo de novo. Às vezes você consegue recuperar um pouco mais rápido a habilidade que você estava treinando, às vezes não, às vezes você tem que fazer tudo de novo. Então, é um corte e ela pode ter perdas, né? Comportamentais, psicológicas e de habilidades, né? Que havia ganhado e se perdeu, porque as habilidades que a criança ganha, a gente vai deixando em manutenção. Então, a gente vai fazendo manutenção daquilo por um tempo, né? Para que ela não perca as coisas que ela vem ganhando e ainda vamos ensinando coisas novas. Então, se a gente rompe ali, né, ela vai ter perdas. Entendi. E aí entra uma. Então, assim, eu posso dizer também, então, se quem teve, de repente, uma experiência ruim com aba, né, eu posso dizer que, de repente, ou eu posso generalizar com seu conhecimento, não sei, que foi por conta de uma má aplicação do aba? Sim, é o que eu falo. A É, a, pergunta se a, meio, né? é, Alá, Gabriele. o Gabriele, a gente tem que terminar essa live sem processo. Então, Sim. se, se essa pessoa teve um supervisor, né, uma pessoa que está fazendo isso, está fazendo pesquisa há muito tempo, isso não vai acontecer. Então, assim, eu não falo nem que é uma má aplicação de aba, mas que a pessoa não estava fazendo aba. Ela não estava, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa alertar os pais. Essas normas da BPMC, se o seu filho ele vai ter uma cadeia
de cabeças pensantes, se ele vai ter um supervisor, um aplicador, um coordenador, né? Se seu filho está recebendo os gráficos de desempenho, se você está vendo ali o desempenho do seu filho, se está indo, se não está indo, se você está recebendo relatórios periódicos com as metas do seu filho, se você está entrando para treinar com a gente, você sabe as metas do seu filho? Você sabe o que a gente está trabalhando? Então, são essas coisas que a gente precisa alertar os pais para quando oferecem terapia ABA para eles terem como identificar se é terapia ABA ou não é, né? Porque, assim, se você for ver o selo da BPMC vai ajudar muito isso, vai ajudar, mas não vai ser completo, né? Porque alguém pode pegar aquele selo e não fazer com supervisão. Alguém pode pegar aquele selo e não fazer gráfico, não fazer registro, então não está fazendo aba, né? Porque não vai ter não vai ser um órgão fiscalizador, né? Vai ser um órgão que identifica quem é e quem não é, mas não vai fiscalizar, né? Então, assim, o papel maior é a gente mostrar para os pais como é essa terapia, porque para que eles consigam identificar, né? Então, a aba não é regulamentado aqui no Brasil, né? O que nós precisamos fazer para que isso aconteça? Então, eu estava até conversando com meu marido ontem sobre isso, e a gente precisa de lei, né? Assim, eu não entendo muito disso porque eu sou só a psicóloga. Nem eu, não tenho noção, né? Que tento. Porque, assim, o que a gente pode fazer, né? Porque eu sou dessa, o que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos fazer, né? Então, o meu marido até falou, né? Posso estar falando besteira, né, Pedro? Mas qualquer coisa você digita aí. Ele estava falando da gente tentar, né, colocar dentro da lei, não sei se é da lei do autismo ou da inclusão que ele falou, acho que é da lei do autismo, uma cláusula, né? Que já que ó quem chegou aí, ó quem chegou aí, ó. Quem tá aqui? Que já que o ABA é comprovado cientificamente, nos Estados Unidos já é lei, né? A gente tentar se colocar isso dentro da lei, né? Do autismo. Mas isso aí a Viviane fala melhor que eu. Você chama ela para uma live. Ela já botou aqui. Precisamos buscar o legislativo. Então vamos embora, hein, gente? Vambora, porque assim, não adianta ficar nesse picadinho. Ah, ganhou um lá, ganhou um cá, perdeu um lá. Tem que entrar na lei. É isso aí. Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão botando aqui, Marcelo, que a gente está falando, eu estou sem ver o que as pessoas estão colocando. Primeiro aqui, boa noite a todos, né? A gente acabou falando aqui com alguns, mas depois eu não vi. Deixa eu tentar. Ver, porque eu disparo falando. Nós duas, né? Se deixar, né? Se deixar, leva. Vamos lá. Papo de TO botou ótimo tema, parabéns. Sou a TO do Bela Dias, bem animada em estar aqui. A Andressa falou super importante o que foi falado agora. Peraí, bebê. Vem cá, mandar um beijo, vem cá. Manda um beijo aqui pra tia Marcela, vem cá. Vem cá. Dá um beijo aqui pra tia Marcela. Oh, meu Deus. Coisa linda! Andressa, questões maravilhosas. A Fernanda Garcia botou: se deixar, a Marcela vai falar até amanhã. A psicóloga Vanessa botou: você indica algum curso ou algum lugar para fazer online após? Mamãe tá ocupada, pede a vovó. É muito complicado você. Eu acho muito complicado você fazer online após, né? Tem a parte teórica que você precisa estar ali perguntando, tem a parte prática também. É muito complicado. Mas assim, a instituição que eu indico é a UFSCar, sem dúvida. A UFSCar mudou completamente a minha vida da água para o vinho. O que eu tenho aprendido lá são coisas assim muito grandes, né? E com grandes analistas do comportamento, o corpo docente de lá são doutores incríveis. Celso Goios nem se fala, porque sou fã dele, né? Me ajuda muito. Então, eu indico a UFSCar. Vale a pena, tá? Vale a pena esse sacrifício de você estar indo lá. E a parte boa, eu sou da primeira turma de São Paulo capital. Então, assim, o pessoal que tem acesso a aeroporto, você vai muito mais rápido do que ir para São Carlos, né? Então, é uma oportunidade única. É verdade.
A Priscila Melim botou, né, que o aplicador precisa ser bem treinado, né? Porque ela teve um problemão na época e parece que foi com um grupo que veio. O que que é que você quer? Vem cá. O que que é? Ele tá aqui, o dá dele aqui. Ah, ele tá pedindo aqui, eu vou mostrar para vocês aí. Não, ele não quer mais que mostre. Ele tá pedindo aqui para brincar com ele aqui no aplicativo. Com um grupo que veio dos Estados Unidos, que a experiência foi ruim, né? Quem chegou aqui foi a dona Tânia Ferreira, não sei se você conhece, mamãe. né? Vamos lá, a Márcia disse que estamos juntos, a Viviane falou que temos que, vamos lá, procurar constar no rol de procedimentos e eventos da ANS, porque sabemos que é uma ciência baseada em evidências, agora precisa constar no rol da ANS. A Márcia botou essa dupla, Marcela e Gabi prometem. A querida Carol colocou: os pais devem ter algum tipo de contato com o supervisor? Como devem ser? A mamãe tá Então, Deixa eu sair aqui que eu quero ver o que ele quer, gente. Vou andando aqui porque eu tô atendendo meu pequeno, hein? Então, o contato com o supervisor, né, ele precisa acontecer em momentos, assim, pontuais que são necessários de você ter um contato com o supervisor. Porque como a gente está nessa cadeia, quem tem contato direto com os pais é o analista do comportamento, coordenador, né, e o aplicador, né? O supervisor. E muitas vezes os supervisores, eles são de outros estados, né? Porque a gente não tem, assim, muitos doutores em análise do comportamento no Brasil ainda, né? Então, os supervisores geralmente se encontram em outros estados. Então, assim, você encontrar um supervisor não é fácil, não acontece sempre, né? A não ser que esse supervisor precisa realmente fazer uma intervenção com aquela família. E aí ele toma esse papel, né? Mas, do contrário, você tem o contato direto com o analista coordenador e com o aplicador. Existe aquela coisa de que, por conta, né, Ai, meu Deus, agora me fugiu a palavra. Ai, Jesus, espera aí que eu vou ler aqui, que eu vou lembrar. Dos reforçadores, né? Fala um pouquinho do que são os reforçadores, né? O seu uso, se realmente é necessário e se isso robotiza as crianças, Marcela, porque tem gente que diz que não gosta do ABA por causa disso, né? Que diz que robotiza. Eu ouvi até algumas pessoas falando que é meio que adestra, né? Como se fosse o adestramento da criança, né? A gente ouve de tudo, mas enfim, Pois é. Por que a gente usa os reforçadores? Por quê? Porque o estudo do comportamento humano e animal foi o que a gente absorveu disso. A gente aprende tudo nessa vida por aproximação e reforçamento. Então, a gente se aproxima e é reforçado. Então, é assim que é a base do nosso trabalho. E a gente usa os reforçadores para que a criança aprenda, para que a gente gere nela uma operação motivadora, né? Para que ela queira estar ali fazendo a terapia, para que ela tenha a operação motivadora necessária para estar ali aprendendo. Então, o reforçador é algo muito importante na terapia. Existem os reforçadores primários, que são os comestíveis. Então, às vezes tem muita gente que tem questões, vai ficar dando muito doce para o meu filho. Mas não é por aí. Claro que tem gente que tem problema com açúcar, com lactose e um monte de coisa, e aí a gente vai restringir mesmo, não vai poder dar. Mas quem não tem uma quantidade mínima. Então, assim, é um cisco. Eu falo para o pai, é quase um farelo. Então, isso não vai fazer a criança ficar dependente disso. Tem pais até que me perguntam, mas se eu estiver na rua, você está treinando contato visual, se eu estiver na rua e eu chamar o nome dele e ele olhar, eu tenho que dar o docinho na boca dele? Eu falo, não, pai, você não está em treinamento, né? Então, assim, tem um momento para se fazer o aprendizado. Quando a criança está aprendendo, a gente tem que dar o reforço contínuo, né? Em esquema de reforçamento contínuo. Então, toda vez que ela fizer o comportamento que a gente gostaria que ela fizesse,
ela vai receber o reforçador. Quando ela aprendeu esse novo comportamento, isso entra em manutenção, ou seja, a gente diminui a quantidade de reforçadores, a gente entra em Uhum. esquema intermitente. Então, nem todas as vezes que ela fizer o que você ali estava planejando, você vai dar o reforçador, tá? Então, mas é algo que move o nosso trabalho. É algo que a gente consegue gerar na criança, é uma operação motivadora para ela aprender. Sim. E resultados maravilhosos, né? Eu Sim. vejo, assim, eu lembro que o Betinho, quando teve contato com você, ele evoluiu bastante, em muito pouco tempo, né? Sim, e assim, não robotiza, né? Por que que não robotiza? Porque a gente sempre pensa na generalização. Então, a gente sempre, desde o início da intervenção, a gente está pensando em generalizar aquele comportamento, que é o quê? A criança aprender tal habilidade e fazer com outra pessoa, e fazer em outro ambiente. Então, a gente pensa na independência da criança. E o que que não deixa o trabalho se tornar, a criança ter um comportamento robotizador, como você falou. As avaliações constantes. Por quê? Porque a criança está sendo avaliada a cada minuto. Então, quando você vê que algo não está dando certo, você já muda o procedimento. Uhum. Então, essas avaliações constantes mantêm esse critério não robotizante da terapia. Então não corre o risco da criança assim, ficar daquele tipo como é que se diz? Dela ficar sem vontade própria, né? Dela, né, evoluir sem vontade própria, digamos assim. Só faz o que o terapeuta ensinou. É. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Várias pesquisas mostram ao contrário. Eu estava no último simpósio que teve da Lamier, e veio um pesquisador de Utah, tá? O Thomas Rigby. Se alguém quiser, eu mando a pesquisa dele. Ele trouxe uma pesquisa assim que eu achei incrível, tá? Do ensinar a criança a brincar. Por quê? Porque a criança com autismo ela acaba brincando com determinados objetos e brinquedos, né? E não variando. Então a pesquisa dele era sobre variação, né? Ele ensinou as crianças a variar os brinquedos, as brincadeiras. Então, o interessante da pesquisa dele que foi aquele ensino. E qual o resultado que ele teve depois? O depois foi super interessante, porque a criança ela poderia continuar variando ou a criança poderia continuar no brinquedo que ela sempre quis, do jeito que ela sempre gostou. E algumas crianças desse estudo, elas preferiram variar do que ficar só fazendo a mesma coisa com o mesmo brinquedo. Então, isso é um início, né, de uma comprovação, precisa de mais pesquisas nesse sentido, mas é um início de uma comprovação de que a criança com autismo, ela tá só com aquele objeto, ela tá fazendo só aquele movimento repetitivo, não necessariamente porque ela quer, porque ela gosta, mas por falta de um treino, né? Falta de treinar, usar outros brinquedos, né? Falta de Então, assim, conhecimento de outras possibilidades, né? sim, porque quando a criança ela consegue escolher, né? É uma das coisas primeiras que a gente ensina quando a criança chega é escolher, porque ali ela vai escolher qual reforçador ela quer. Então você já ensina a criança a escolher ali. Então, quando a criança aprende a escolher, ela já vê um outro mundo, né? Ela já pode escolher se ela quer isso ou aquilo, né? E assim, muitas barreiras comportamentais do autismo acontecem porque a criança não consegue comunicar a sua própria vontade, né? Então, assim, por mais que o ensino seja intensivo, você abre um leque para a criança poder escolher qual é a vontade dela futuramente. Uhum, entendi. Agora me diz uma coisa. Meu querido agora, ele é roqueiro, tá? Uma vibe agora do rock. Ele agora só gosta disso. A mãe dele já é da mais vibe mais tranquila, mas ele gosta do rock, entendeu? Eu acordo e durmo com rock, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, a Tereza escreveu. A Tereza escreveu aqui: tem orientação, ajuda, auxílio da ótima profissional Marcelo. Tem uma paciente atendida por ela e Marcela me ajuda muito na minha prática na fonoaudiologia. Ah, Tereza. A Ana diz: cheguei! Ana precisa fazer live também.
Não, a Ana, assim, eu não confirmei ainda, mas assim, eu acho que ela já topou semana que vem tá conversando comigo sobre PECs, Aham. entendeu? Semana que vem, eu acho que é a nossa live sobre PECs, entendeu? A Adriana Leocádio botou a advogada, que nós estamos nesse projeto falando sobre autismo, né, e plano de saúde, que ótimo projeto. A querida Carol botou, sempre levei para a rotina os treinos que eram feitos dentro do consultório. Minha filha não tem nada de robotizado e faço o máximo para que o reforçador seja a própria brincadeira ou tarefa. Às vezes Uhum. aparece rigidez no brincar da Carol. Como estratégia, já apresenta os novos brinquedos com pelo menos duas variações do brincar. Olha que linda. Essa é uma mãe orientada, ela está tendo orientação profissional. Então, assim, é isso, não robotiza, porque você vai levar o que ela aprendeu no ambiente clínico para o ensino natural, para sua casa, para a escola, para qualquer ambiente. Você vê o que a informação faz, né? Quando o pai, quando a mãe tem acesso à informação, né? Como é diferente o lidar com a criança. Né? Por isso Uhum. nós estamos aqui, né, em plena quarta-feira à noite, trazendo informação, né, para a rede social, porque é preciso falar disso, né? É preciso falar Sim. não só da terapia ABA, mas de todas as outras terapias e tratamentos e médicos que têm a ver com o autismo, né? E aí, Uhum. me diz uma coisa, pode ser feito terapia ABA e sunrise, sunrise, como é que se fala esse troço? Que troço é esse aí, Marcela? Sunrise. Não sei Explica esse também, troço porque aí eu pra gente. entendo, Explica. eu entendo a diaba. Mas, enfim. Então, assim, eu respondo essa sua pergunta com pesquisas científicas, né? Eu sempre acho que a gente tem que ir para o que é comprovado. Então, tem algumas pesquisas, né, que fazem a comparação. Quem quiser, tiver interesse, me pede que eu dou as referências. Então, tem várias pesquisas que fazem a comparação de crianças, acompanharam crianças de 3 anos a 10 anos de terapia, né? Que metade das crianças faziam terapia ABA intensiva e a outra metade faziam terapias ecléticas, né? Que são nomeadas terapias, uma em cada local. Por exemplo, ela faz uma fono lá, uma psicóloga ali, uma TO lá, e ninguém está integrado, né? E não se trabalha com a ciência ABA. Então, a gente tem esses gráficos comparativos, né, de pesquisadores que acompanharam essas crianças por anos, né? O último que eu vi acompanharam as crianças por 10 anos. Então, a diferença no desempenho em todos os quesitos de comunicação, de linguagem, de motor, tudo. Em todos os quesitos, as crianças que fizeram a terapia ABA intensiva, só ela, tiveram um desempenho muito maior do que as crianças que ficaram nas terapias ecléticas, né? Que é indo para um lado e para o outro, né? Então, as pesquisas já comprovam essa comparação, né? Uhum. Mas a terapia ABA pode ser feita com outra terapia? A gente aconselha que não. Por quê? Pode haver alguma confusão? Pode ou não pode, depende, mas assim, o que eu tenho de experiência da criança que está fazendo terapia aba comigo e vai fazer uma outra terapia que não é análise do comportamento aplicado, não está junto, né, com a gente nos pensamentos e metas e avaliações, as pessoas tendem a dar saltos, né? Então, assim, pular etapas. É o que eu falo. O autismo não é à toa que ele é representado por quebra-cabeças, né? Porque a gente vai encaixando aquelas partezinhas até formar o todo, né? Então, a gente na terapia ABA, a gente não queima etapa. A gente vai do simples e vai dificultando sem ficar dando saltos, né? Sempre avaliando a criança. Então, o que acontece? Em terapias que não tem esse mesmo perfil. A criança acaba tendo um salto lá na outra terapia e aí vem para a gente porque a gente no nosso dia a gente ensina de uma forma, no horário da outra terapeuta ela ensina a mesma coisa, mas de uma outra forma. Né? A criança pode ficar até confusa. Poxa, lá na tia tal eu tenho que fazer isso, na outra tia eu tenho que fazer isso.
E acaba que a criança pode ter um prejuízo com isso se a outra terapia estiver mais avançada do que a criança pode naquele momento. Sim. Então, fica uma lacuna. Então, a Complicado. ciência ABA ela é muito interessante, porque com essas avaliações constantes, a gente vai preenchendo, né, os quebra-cabeças e a criança vai crescendo com um aprendizado sólido, né, sem pular de etapa. Vamos lá. E qual é o critério de avaliação da eficiência do programa de tratamento e do terapeuta ABA? Então, critério de avaliação de eficiência, a gente não tem um órgão que avalia a eficiência de tal terapeuta de tal clínica, né? A gente não tem isso ainda. Mas os gráficos, né, são o que mostra para a mãe e para a gente se a terapia está dando certo, né? Porque a gente visualiza o gráfico e a gente também vê a mudança na criança. Mas a gente não fica só com aquele achismo. Ah, eu acho que ela aprendeu. Ah, eu acho que hoje foi legal. Ah, hoje. Não, a gente comprova. Foi legal, aprendeu. Não, não aprendeu. Então, esses registros e os gráficos de desempenho são extremamente importantes, tá? Tanto para o profissional quanto para a família. Entendi. E me diz uma coisa, terapia ABA pode ser aplicada pelos pais? Sim, terapia ABA pode ser aplicada por qualquer pessoa, né? É o que eu te falei, a especialização ela é aberta. Os pais Mas tem que ser podem. feito aquele curso que você falou, especialização, 400 horas, tem que seguir Tem que seguir os critérios aquela, ali. o nível, né? Os níveis que você falou, né? Sim, ele tem que seguir os níveis. E assim, ele não vai aplicar terapia ABA sozinho, né? Não Ele adianta vai fazer o curso de precisar. aplicador e achar que tem capacidade de fazer sozinho, Não né? adianta, O porque não está aplicador fazendo depende do nada. coordenador, que depende do supervisor, né? Um Tem que vem de ter a escadinha, né? cadeia. Sim, Entendi. se ele for o aplicador, ele tem que ter uma cadeia. Que, assim, é legal por uma parte, porque promove a generalização, a mãe começa a aprender a como manejar os comportamentos. Então, assim, tem partes muito positivas dos pais aplicarem, mas também tem a parte negativa, né? A Uhum. sobrecarga, né? Dos pais de já serem pais e também serem aplicadores, tem uma sobrecarga, né? É diferente de quando você chama um pai para dentro do consultório, vamos aplicar aqui para você ver como é que faz, porque aí no seu dia a dia você já tem esse aprendizado, você já pode fazer na sua casa, no shopping, onde você estiver. Então vem aqui, vem ver o que seu filho aprendeu, treina com o pai, isso é diferente, né? Agora na quarentena, muitos pais se transformaram em aplicadores, né? Porque a gente não está presencialmente, a gente está online. Então a gente faz a supervisão ao vivo dos pais. Os pais viraram os aplicadores. Eu tenho até a avó aplicando, coisa mais linda. Então, assim, é árduo, né? No início, eu sempre perguntava, vocês estão gostando? Todo mundo estava adorando. Nossa, eu tô adorando, porque eu consegui manejar o comportamento do meu filho. Olha só como ele tá, ele não faz mais birra. Olha o tanto que eu aprendi nessa quarentena. Mas agora que a gente já tá aí nessa, sei lá quantos meses, 6 meses, eu vejo, assim, que eles estão cansados, né? Eles estão assim, porque tem muitos pais que Sim. trabalham fora, um trabalho em casa e ainda tem que ser aplicador do filho. Então, assim, eu pessoalmente não aconselho, né? É algo que sobrecarrega. Você já está com seu filho bastante tempo, você ainda vai ser o aplicador dele. Então, é muita coisa. Mas pode. Olha, de tudo que a gente conversou, eu acho que eu não peguei tão pesado, não, né? Não, não. Tô até com Não vou medo das marcar outra mensagens que eu live, vou. não. Que a próxima vez vem pesada. Não vou marcar outra, não. Eu tô com medo das mensagens que eu vou receber pós-live. Não, foi super leve. Foi tranquilo, né? Não, eu tô Foi. tentando me segurar, entendeu? Segura. Tô segurando aqui, segurando. É, mas me diz uma coisa, de tudo, com a sua experiência, né? Com o que a gente conversou, né? O que que você deixa, né?
de mensagem, né, para os profissionais, para os pais, para as famílias, enfim, com relação à terapia ABA? Uhum. Então, eu gosto muito de uma frase do Skinner. Isso não foi combinado, porque você não me falou que ia perguntar isso, tá? Eu gosto muito de uma fala do Skinner que eu não lembro da aula direito, mas é mais ou menos assim: nem sempre o que você acha que foi um erro, que deu errado, necessariamente foi um erro, né? O que a gente não pode é parar de tentar, né? Então é essa mensagem: a gente não pode parar de tentar. Tem uma frase que a Giovanna Escobal sempre usa do Abacare, em tudo quanto é coisa, a frase é dela. Ela fala: o cliente como que é? O cliente não é só o cliente é o amor de alguém. Então, você tem que tratar o outro como você quer ser tratado. Então, muitas vezes eu recebo mães que elas falam: Marcela, como você é humana? Como assim? Porque elas não são tratadas assim em todos os lugares Exatamente. que vão, né? E a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com pessoas, é uma coisa muito séria. Então, a mensagem se você, e para os profissionais, né? Se você quer fazer terapia ABA, busque as melhores instituições de ensino e busque crescer cada vez mais, né? Busque estudar, busque supervisão, nunca faça nada sozinho, né? A gente precisa ser uma cadeia, né? A Ananda está perguntando aqui, quando a mãe aplicadora fica perguntando quando que vai mudar? Já sei, não vou nem responder isso. Finge que não viu. Tá? Tadinha, olha, eu vou te falar, as minhas mães arrasaram todas nessa quarentena aqui. Olha, mãe batendo meta, mãe suando. Olha, a mãe tá vendo o quanto é árduo, né? E as mães, né, na quarentena estão tendo a oportunidade de ver por que é científico, né? Porque assim, a cada momento a gente troca uma coisa. A gente fala: não, vai fazer outra agora. Não, você vai fazer isso aqui agora. Então a gente vai trocando, né? A aba é ciência porque tem um movimento, né? A gente não encaixa num quadrado, ninguém encaixa num quadrado. Olha, eu queria agradecer primeiro a você, seu carinho de sempre, a sua disponibilidade de sempre. Assim, é redundante eu ficar aqui dizendo o quanto que eu admiro você como pessoa, como profissional. Você sabe o meu carinho, né? E o quanto que eu queria atravessar aqui, entendeu? Para te dar um abraço, que eu estou morrendo de saudade. Um abraço gostoso. A Queria mesma coisa eu falo agradecer. por você, você sabe o quanto eu amo você, assim, o quanto você significa na minha vida, o quanto você é presente mesmo longe. E assim, eu te agradeço muito sempre, muito. E por ser compreensiva também, que às vezes eu falo: não, não é isso. E ela fala: tá bom, eu sei. Então, tamo junto. E aí, gente, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco e deixar aqui, né, o alerta, né, com relação à terapia ABA, que é minha indignação, tá? Minha indignação, tá? Terapeuta ABA tem que ter 400 horas semanais para ser analista, coordenador. Aplicador não faz nada sozinho, depende do coordenador. E o coordenador não faz nada sozinho, depende do supervisor. Se você está numa clínica que o seu filho está fazendo terapia ABA, que dizem que ele está fazendo terapia ABA, peça o certificado desse profissional. Isso eu que estou falando, não é a psicóloga, não, sou eu aqui, ó. Eu que estou falando, tá? Peça o certificado desse profissional. Peça para olhar, veja a formação desse profissional, veja quem está fazendo supervisão desse profissional, veja se alguém que segue as orientações da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. É o Betinho aqui, ó. Tá roteando com o seu cabelo. Tá fazendo bagunça. Então, assim, orientação, gente. Não brinquem com isso, né? Apliquem a aba da maneira correta.
Não se deixem ser enganados. Essa é a informação certa que nós estamos passando para vocês. Tá bom? Então, semana que vem, eu acho que estaremos aqui com a Ana Luísa falando de PECs. E espero vocês. Eu vou ver se eu consigo intimar ela. E agora temos 5 segundos. Chama Um grande ela para beijo para falar. vocês. Chama a Fernanda também. Também. Beijo.